Eu gosto de começar a falar de segurança viária usando uma frase não vou me lembrar o nome dele agora, ele é da Comissão Europeia de Segurança no Trânsito, da Autoridade Europeia, da Comunidade Europeia. E ele diz o seguinte: imagina se você inventasse um novo sistema de transporte e fosse visitar o ministro de Estado de um país e apresentasse o seu sistema de transporte. Olha, eu inventei um sistema de transporte espetacular, ele tem a capacidade de transportar bilhões de pessoas todos os anos, é muito bom, vai ser eficiente. E o ministro vai dizer: nossa, que maravilha, o que ele tem de errado? O que ele pode dar problema? Ele vai matar 1.300.000 pessoas por ano no mundo todo. Seguramente ele seria expulso da sala e ninguém iria adotar um sistema de transporte que mata 1.300.000 pessoas por ano. Mas o trânsito no mundo mata 1.300.000 pessoas por ano. Eu vou repetir, 1.300.000 pessoas por ano. Toda a pandemia de Covid matou no Brasil aproximadamente 700.000 pessoas. É o dobro disso, mas todo ano morre essa quantidade de gente. E nós, por uma série de razões, mas especialmente porque a indústria automobilística contribui para isso, nós naturalizamos essas mortes como se elas fossem normais. Todos nós que estão aqui nessa apresentação, nessa entrevista, a gente conhece alguém que morreu no trânsito. Ou é um parente, ou é um amigo, ou é um conhecido. Todos nós conhecemos alguém que morreu no trânsito. E morreu sem precisar morrer. Morreu desnecessariamente, porque já há medidas de engenharia, de desenho, de planejamento, de equipamentos e comportamento que salvariam essas pessoas. Ou seja, nós como sociedade ou firmamos um pacto em favor da vida, como fizemos durante a pandemia, né? Nós contribuímos com o isolamento social, tomamos nossas vacinas, não demos ouvido às asneiras que foram ditas, todos nós fizemos a nossa parte e vencemos a pandemia, em que pese a tragédia que se abateu, especialmente no Brasil, que perdeu muito mais gente do que precisava perder. Mas fizemos a nossa parte, nós precisamos fazer isso agora. Então, você falou, essencial, primeiro, articulação de políticas governamentais. O Brasil, nos últimos anos, ele retrocedeu. Por exemplo, está proibido fiscalizar com radares móveis ruas com velocidade abaixo de 40 km por hora. Então, ao redor de uma escola, a velocidade é 30 km por hora, você não pode fiscalizar a velocidade que o carro vai passar. Nós não podemos fiscalizar no Brasil com agentes de trânsito camuflados. Você vai nos Estados Unidos, anda com seu carro numa autoestrada, se você correr, o carro que está atrás de você pode ser um carro camuflado da polícia. E todo mundo lá, todo turista brasileiro que eu conheço, vai nos Estados Unidos, se comporta adequadamente porque morre de medo. Aqui, nós temos uma série de regras que protegem o infrator, que beneficiam o infrator. Nos últimos anos, por exemplo, nós aumentamos a quantidade de pontos para caçar a carteira dos motoristas infratores. 5% dos motoristas de São Paulo são responsáveis por quase 80% das multas. A imensa maioria dos motoristas não são infratores, mas nós criamos regras para proteger uma minoria que ameaça a vida de todos todo dia. Então nós precisamos mudar a lei, endurecer a fiscalização, endurecer o processo de obtenção de carteira de motorista. Ao mesmo tempo, a indústria automobilística precisa assumir um compromisso com a vida. Não é só melhorar os equipamentos internos. Os carros hoje internamente são uma maravilha. Tem airbag, tem ABS, mas para o pedestre, para o ciclista e para o motociclista isso não serve de nada. Nós temos que, por exemplo, parar com o fetiche da velocidade, né? Quando eu era secretário, Suzy, em um minutinho vou contar essa história porque ela é boa. O secretário de Transportes em São Paulo ele tem que autorizar o fechamento das ruas. Então, se uma rua quiser fazer uma festa, tem que pedir autorização e é uma portaria do secretário. Então, passava por mim. E eu comecei a ver muitos pedidos de agências de publicidade para fechar ruas em São Paulo para gravar filmes. Aí fiquei curioso, comecei a chamar as pessoas, aí me esclareceram. Sabe para que é? Para gravar propaganda de carro. A partir desse dia, eu comecei a olhar para a propaganda de carro. Não existe propaganda de carro com carro no trânsito. Todas as propagandas são filmadas com o carro sozinho na rua. Em geral, com alta velocidade. Tem duas coisas. Tem uma coisa que é enganosa, você vai na loja influenciado pela publicidade, achando que você vai comprar um carro que vai andar livre, leve e solto na rua e cai no engarrafamento no minuto seguinte. Nenhuma montadora filma o carro no engarrafamento. E segundo, incentiva a velocidade. Eu, por exemplo, defendo que na publicidade automóvel tenha foto de vítimas de acidentes, de sinistros de trânsito, tal qual a publicidade do cigarro. No cigarro, há muitos anos, você compra um maço de cigarro, tem um pé amputado.
tem uma perna gangrenando, tem um pulmão com câncer. Nós precisamos, quando vai vender carro, avisar que aquele equipamento pode causar aquele tipo de desgraça, começar a criar essa consciência. As prefeituras precisam gerir melhor as velocidades das vias. Nós precisamos ter um sistema seguro. Suzy, todos nós vamos errar no trânsito. Você imagina o Alan Prost, o Senna, o Piquet, o Mansell, os grandes pilotos de Fórmula 1 da minha geração, eles erravam. Profissionais que treinavam todo dia, só faziam aquilo, erravam. Você sai nervosa um dia de casa, sai cansada, se distrai, né? Vai pegar uma coisa no painel do carro, acaba olhando o celular e vai bater o carro. Isso acontece. Mas ninguém tem que ser condenado à morte por isso. Então as ruas têm que ser desenhadas para perdoar o erro. Como é que você faz isso? Reduzindo as velocidades, melhorando o desenho dos cruzamentos, priorizando o transporte a pé e de bicicleta. Então, nós precisamos parar com essa carnificina. Suzy, 60% das vagas de UTI no Brasil antes da pandemia eram destinadas a vítimas do trânsito. Vou repetir o número. 60% das vagas de UTI públicas no Brasil eram destinadas a vítimas do trânsito. Imagina quanta gente com infarto, com AVC, com câncer, com toda a série de enfermidades ficou sem vaga na UTI porque lá estavam as vítimas do trânsito. E além dos mortos, nós temos uma geração de sequelados, de gente que não pode mais trabalhar, não pode mais produzir, que tem problemas de locomoção. É uma tragédia, é 1.300.000 mortos por ano, mas são mais de 15 milhões sequelados todos os anos no mundo. Quer dizer, nós precisamos de um grande pacto mesmo, dizer, não se tolera mais a morte no trânsito. O mais triste que nessa questão das mortes no mundo é que elas ceifam justamente os mais novos, né? É a principal causa de morte entre 18 e 25 anos. Exatamente, Suzy. Ceifa a vida dos mais jovens, aqueles que tinham uma vida toda pela frente, gera uma tragédia nas famílias, e mais jovens e mais pobres, Suzy. As vítimas de sinistro de trânsito, em geral, são as pessoas mais pobres. Também há aí uma exclusão social muito severa, sabe? São eles que vão ficar sem conseguir emprego depois, que vão ficar nas pensões do INSS para o resto da vida, discriminados. Ou seja, nós precisamos, como sociedade, este consenso de que tudo deve vir antes a segurança e a proteção da vida. O resto vem depois, porque não justifica uma via ser mais rápida se alguém for morrer nesta via.